Pessoas, chegou aquele momento pra gente conversar sobre Sandman, a série da Netflix que é baseada na HQ de Neil Gaiman. Quer saber o que eu achei? Então vem comigo! Pessoas, é o seguinte, antes da gente começar aqui, aqueles recados que você já tá acostumado, né, já tá até enjoado de saber, né, se você não me segue aqui ainda, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, a gente tá tentando chegar aí aos 1000 inscritos até o final desse ano. Compartilhe com seus colegas para quem gosta de cultura pop, entretenimento, cinema, séries e tudo mais que tem por aí. E também não se esquece de deixar aquele like esperto, porque ajuda pra caramba a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas aí nesse mundão do YouTube. Conto com vocês. Galera, é o seguinte, na semana passada eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando da história de Sandman, da HQ do Sandman, então eu contei ali um pouquinho da história dele, apresentei alguns personagens, algumas coisas. Se você não assistiu esse vídeo ainda, então entra aqui, eu vou deixar nos cards aqui, é só clicar lá, assiste aquele vídeo antes e depois você volta pra cá e termina de assistir esse vídeo, porque é importante você saber a história do Sandman antes da gente entrar aqui nesse vídeo de avaliação da primeira, espero que seja a primeira de muitas temporadas aí de Sandman. Bom, galera, agora eu espero que você já tenha assistido outro vídeo, então agora a gente já pode conversar um pouquinho mais. Gente, é o seguinte, essa primeira temporada do Sandman tem 10 episódios, cada episódio tem por volta de 45 minutos, eu acho que com exceção do episódio 2, que eu acho que tem uns 30 minutos, se eu não me engano, e ele é baseado em 2 arcos de histórias diferentes do Sandman. Lembra que eu falei no outro vídeo lá, que o Sandman, ele teve aí, basicamente, acho que umas 75 histórias, 75 edições, na verdade, durou alguns anos ali, no finalzinho da década de 80 e década de 90, ele teve começo, meio e fim. Então, a gente tem a primeira parte dele, foi baseado nessa HQ aqui, que foi republicada pela Panini. Então, se você gosta de HQ, se você gosta de ler quadrinhos, então corre lá, tem lá, consegue achar na Panini, em qualquer loja virtual ou no seu livreiro favorito lá, que é Prelúdios e Noturnos. Então, é o primeiro arco de histórias que vai do episódio 1 ao episódio 6. Então, essa daqui, Prelúdios e Noturnos. E a segunda parte da série é baseada aqui no outro arco de histórias, que é a Casa de Bonecas. Então os dois são HQs que iniciam aí a história do Sandman. Gente, só recapitulando aqui, lembrando que o Sandman foi lançado pelo selo Vertigo, que agora se chama Black Label da DC, que é aquele selo mais adulto da editora, tá? Foi criado pelo Neil Gaiman escreveu as histórias e foi adaptado aqui para Netflix. Gente, só começando, só porque muita gente pode achar estranho, nossa, por que essa série foi feita pela Netflix e não, por exemplo, não tá no HBO Max, que é da Warner? Na verdade, tem uma história lá atrás que eles tentaram adaptar várias vezes o Sandman e nunca deu muito certo, e a Netflix quis bancar o Sandman porque é a série da DC mais cara já produzida, 160 milhões de dólares, por volta de 15 milhões de dólares cada episódio, e a HBO não estava muito afim, apesar da gente saber que a Warner esteve envolvida ali no projeto. Não só a Warner, mas como o Neil Gaiman em pessoa estava ali como produtor da série também, roteirizando, então ele estava envolvido, o que já nos deixa um pouquinho mais tranquilos. E também tem um outro produtor que é um cara fantástico, que é o David Goyer, que também foi produtor da trilogia O Cavaleiro das Trevas, lembra do Batman, lá do nosso cara Christian Bale e tal, então ele está aqui envolvido. Então a gente já tem muita gente gabaritada para fazer essa série, o que é bem bacana. Vamos falar aqui dos aspectos técnicos da série, né? Vamos falar, antes da gente entrar em elenco, antes de entrar em história, fazer os destaques especiais aqui, como a série teve uma produção bem cara, então a gente tem um cuidado técnico aqui que é fantástico. Então a forma como eles reproduziram o Sonhar e o Mundo Desperto foi bem bacana, inclusive também o Inferno ficou bem legal, a fotografia tá muito bonita,
a forma, inclusive a disposição dos elementos na tela, como eles reproduziram também as criaturas fantásticas, porque tem várias criaturas fantásticas, os poderes do próprio Sandman, os poderes de todos que estão envolvidos ali, ficou muito... É um efeito especial bem elegante e traz todo aquele clima, que é aquele clima soturno, o clima fantástico que tem na própria HQ, que era uma coisa que a gente tinha um pouco de medo, de ficar uma coisa meio descolada, uma coisa excessivamente caricata. Aqui eles não fizeram isso, eles trouxeram aquele tom gótico que tem na HQ e aquele tom de fantasia também da HQ, mas de uma forma muito elegante, de uma forma soturna e que assim, os efeitos especiais, o próprio sonhar, o próprio reino do Sandman, ele salta os olhos. Você vê o castelo dele, você vê o mundo dele ali. E uma coisa que é interessante também, que não só o efeito visual, mas a trilha sonora ela acompanha. A trilha, ela é importantíssima nessa série, porque ela traz esse tom e te faz viajar para esse mundo, que é um mundo que, na verdade, bom, supostamente, né, vamos pensar que os perpétuos eles realmente existem e que você vai estar nesse mundo, então é muito bacana. Galera, e é o seguinte, vamos falar aqui do elenco, porque eu acho que o elenco dessa série, vamos lá, né? O elenco dessa série, eu acho que não poderiam ter acertado mais. Porque assim, eles buscaram pessoas que tinham muito a ver com os personagens. Lógico que a gente tem aí figurões, né, do cinema, da televisão, como Charles Dance, né? Como o próprio ator do Harry Potter, que faz um dos professores do Harry Potter, me falha a memória agora do nome dele, mas já são figurões, né? Então a gente tem ali atores que já são atores consagrados e atores não tão conhecidos assim, mas que também entregaram interpretações que foram primordiais. Vamos começar, né? Não dá pra começar, a série se chama Sandman, então a gente tem que falar do Sandman, né? O do Morpheus. O Tom Stewart, ele entrega um Morpheus que é bem aquilo que a gente sabe das HQs, né? Só para quem não leu, nas HQs, toda vez que o Morpheus ele aparece, todos os quadrinhos que ele fala, é sempre um balãozinho que ele é meio disforme, com letras brancas e ele preto ali, né? O fundo dele preto, diferente do que geralmente a gente tem nos quadrinhos convencionais. Então a gente já imagina que a voz do Sandman é uma voz forte, uma voz diferente. E o Tom Stewart, ele entrega um tom de voz ali grave, uma forma de falar que às vezes é monótona, mas às vezes ela é incisiva. Então ele faz uma mescla ali que, nossa, você fica muito cativado pela forma que ele fala. E o visual dele, que é o visual gótico, né, que lembra bem, muita gente comparando ele com aquelas bandas de rock, né, que da época dos anos 80, né, The Cure e tudo mais, né, que realmente, provavelmente aí a inspiração do Neil Gaiman quando ele criou os quadrinhos. É um visual fantástico, né? Então ele ficou bem próximo daquilo que tem nos quadrinhos e o próprio formato do rosto do Tom Stewart é esquálido, ele é bem branco, bem próximo daquilo que tem nos quadrinhos. Então entrega um Sandman que ele é arrogante, né, que é o personagem nos quadrinhos também, um personagem que tem uma evolução à medida que a história vai se passando, então ele vai aprendendo com os próprios erros. E nesse ponto, uma coisa que é interessante, lógico, são mídias completamente diferentes. Ele é mais humanizado. Lógico, você tem um ator interpretando, é diferente do quadrinho que você tem um traço, né? Então você vê em alguns momentos, você percebe o olho mareado, você vê que ele tem essa aproximação um pouquinho diferente. Então essa entrega e essa interpretação do Tom Stewart para o Morpheus ficou muito interessante, porque a gente consegue perceber que ele tem esse lance arrogante dele, mas em alguns momentos você consegue perceber que ele se arrepende de algumas coisas que ele faz. Até a forma como ele trata os súditos dele em alguns momentos, ou o momento em que ele está preso, que você percebe que ele está profundamente irritado
o cara tá irritado, o cara tá pistola, que os caras passam do lado dele, ele fica olhando, ele quer arrancar a cabeça do cara só no olhar ali. Então você percebe que tem horas que quando desafiam ele, né, desafiam a autoridade dele como Lorde, porque tem que pensar que ele é o rei do sonhar, ele é o cara, ele é o cara que dá as cartas. Então alguém vai lá e desafia ele fica louco da vida, ele acaba com a pessoa, ele manda a pessoa para outros lugares, ele desafia as pessoas, o cara vai pro inferno e desafia o Lúcifer. Desafia Lúcifer. Além disso, você percebe que ele é solitário, ele é triste, você sente uma amargura nele, e essa amargura, às vezes, ela só é quebrada quando ele encontra alguns personagens. E aí a gente vai aqui fazer a avaliação da segunda personagem aqui que é importante, que é a Morte, que é interpretada pela Kirby Baptiste. Também ela aparece em um episódio só, tá? Já para deixar aqui, ela só aparece em um episódio, inclusive como é uma adaptação dos 2 primeiros arcos, é bem isso mesmo, né? Ela não tem uma aparição, não faz grandes aparições ali, mas tem um episódio que ela é o grande destaque. E ela também traz uma morte espetacular, que é muito... Ela é muito fiel aos quadrinhos, mas aqui você percebe, pelo menos a impressão que eu tive, é dela ser mais próxima do Morpheus até que nos quadrinhos. Lógico, ela é bem próxima nos quadrinhos, mas aqui é o que eu falei, como são mídias diferentes, então a interpretação da Kirby traz ali uma aproximação, aquela irmãzona mais velha, irmãzona meio mãezona, que está ali se preocupando com o Morpheus, que tem aquela cena, que é a cena clássica, né? Que é a cena que eu acho que todo mundo estava esperando, que é a cena da conversa com o Morpheus no parque, né? E depois quando ele sai para conversar, e aí ela vai mostrar para ele, ela vai trabalhar, né? Trabalhar, e como ela mostra aquilo que ela faz. E é bem interessante nessa cena que isso traz pra gente, nesse episódio, traz pra gente um pouquinho de como é a interpretação da morte, que é trazer um pouco de serenidade, um pouco de um momento de compreensão para a pessoa que que está ali, vai morrer, que morre. Destaque também ficou para Lucienne, que é a bibliotecária do Morpheus, que nos quadrinhos é o Lucien, né? Então eles mudam aí de gênero, sai um homem e entra uma mulher, que é uma mudança super bem-vinda, uma mudança que ficou ótima. Eu acho que a interação dos dois aqui ficou muito legal. A Lucienne, que é interpretada por Anne Achepong, então ela entrega ali uma Lucienne bem interessante, porque quando o Morpheus ele é capturado, né, como eu falei no vídeo anterior, ele é capturado, ele fica 100 anos fora, ela cuida do sonhar, então ela vira meio que uma regente ali interna, então ela tem essa proximidade com o Morpheus, e é muito interessante a forma como eles conversam. E essa é uma das outras personagens que faz com que o Morpheus enxergue aí a forma como ele trata as pessoas, né? Então é bem interessante. A gente vai para uma outra personagem que também mudou, né? Que é o John Constantine nos quadrinhos, né? Que a gente já conhece, Constantine dos filmes, das séries, do Hellblazer, dos quadrinhos, né? E aqui vira a Joanne Constantine, que ela passa a ser uma mulher. E que eu acho também que essa mudança também ficou muito legal, porque traz ali um relacionamento com o Morpheus que cria uma tensão ali, que em alguns momentos você fala, nossa, será que eles têm, sei lá, uma afeição um pelo outro em algum momento? Corinthians, aliás, ele ficou ótimo também, então, como aquele serial killer ali. Vamos lá, Lúcifer tá espetacular. Quem mais que aqui tá
tá super bacana. Nossa, é tanta gente que é muito legal. Delírio, não, desculpa, Desejo também, né? Desespero apareceu um pouquinho, mas também tá legal ali no personagem. A gente também tem o John Dee. O John Dee também, nossa, muito bacana, muito legal. A interpretação dele ficou legal também. O Burgess, né, logo no começo, né, com o Charles Dance. Outra coisa que também estava assustando o pessoal antes da série estrear, que era um pouco de receio, é o texto do Neil Gaiman, como é que ele ia ficar na série. Porque o texto do Neil Gaiman é um texto bem complexo, né, bem denso, com diálogos bem inteligentes, né, e assim, sendo sincero, por ser um texto tão complexo, é um texto não por um lado ruim, não me entenda mal, mas é um texto para quem não está preparado para esse tipo de história, para uma história como essa, acaba sendo um texto até de difícil compreensão para quem não está acostumado com esse tipo de história. E na série isso ficou muito bem colocado, esses diálogos eles estão ali, esse texto muito bom ele está ali, lógico, mais didático por ser uma outra mídia, ele está mais didático, então acaba sendo um complemento aos quadrinhos. Então para quem já era fã vai enxergar esse texto fantástico do Neil Gaiman na série, e para quem não era, vai introduzir esse texto, vai fazer com que a pessoa busque os quadrinhos e acabe compreendendo até de maneira mais fácil, né? Traz essa história para mais pessoas. Eu também tiveram 2 episódios que foram destaques para mim, que é o episódio 5, que é o episódio que justamente o Morpheus se encontra com a morte no parque, e aí ele vai dar essa volta com ela levando as pessoas embora, né? As pessoas quando elas morrem, né? Recepcionando as pessoas ali. Então é de uma sutileza, de uma delicadeza, e é um episódio bonito de assistir, que faz a gente refletir, que inclusive é uma das coisas do Sandman, refletir sobre essas questões que são questões pessoais, questões da vida humana, e também as questões sociais que são abordadas. E nesse mesmo episódio a gente tem uma das histórias que eu acho mais fantásticas, que é justamente a história que tem na taverna, que o Morpheus se encontra com o Robert, que é um cara que não quer morrer, e aí ele vai se encontrando a cada 100 anos com ele para relatar o que aconteceu na vida dele nos últimos 100 anos. Então é fantástica essa história. Eu já tô de novo lá adjetivando, mandando fantástico de novo, porque é espetacular. Uma das minhas histórias top 3 de histórias em quadrinho que eu já li na minha vida. Eu lembro que deu essa sinopse dessa história para mim, foi o meu irmão que leu, contou, e depois eu fui ler, eu achei absurdo, é uma história que para mim é referência até hoje. Então esse é o episódio 5 e o episódio 6, aliás, e o episódio 5, né? Esse é o episódio 6. Tá? Esse é o episódio 6. E o episódio 5, que é o John Dee dentro de uma lanchonete, né? Que é cara, seria o vilãozão ali da história na primeira, no Prelúdios e Noturnos, e que acontece todo um lance ali dentro da lanchonete. Não vou contar a história aqui, né? Para não estragar, mas esse episódio, ele se parece muito com o episódio do Twilight Zone, que é Além da Imaginação, aquela série antiga, em que as coisas vão acontecendo, que as pessoas ficam presas em uma situação e que essa situação ela vai se desenrolando. Então é bem interessante esse episódio, ele é bem fantástico, lógico, é o episódio mais sangrento da série, como eu falei para vocês. Atenção, se você tem problemas com sangue, não assista essa série, tá? Então tem esse lance aí, então toma cuidado aí, é um episódio bem forte, mas é um episódio que, caramba, eu que era fã de Além da Imaginação, eu fiquei super feliz em assistir esse episódio. Então, galera, por fim, eu achei Sandman uma adaptação, olha, muito fiel aos quadrinhos, muito respeitosa, muito elegante. Essa é a palavra, elegante. Estou ansiosíssimo pela segunda temporada, que já disseram, né, pelo menos acho que o Neil Gaiman falou, né, que vai adaptar a Estação das Brumas, que eu adoro
adoro Estação das Brumas. Aí uma coisa também, tiveram algumas alterações até na ordem de histórias dos quadrinhos. Então, por exemplo, esse episódio que eu falei, que eu gostei do Robert, ele tá posicionado num momento diferente, e o amor do Sandman, que é a Nada, a história dela é contada logo no começo da Casa de Bonecas, e aqui eles retiram essa história dali, porque ela vai ter mais referência na Estação das Brumas lá. Então, eu acho que eles quiseram, até por um lance de narrativa, né, um aspecto narrativo, eles quiseram jogar para a segunda temporada, o que eu acho que faz bastante sentido. Lógico, é o que eu falei, nos quadrinhos é diferente, né, mas eu acho que fica mais interessante para dar um peso maior na história, no que seria a segunda temporada. Eu vou ser sincero que eu adoro a Estação das Brumas, porque tem dois artistas que desenharam ali que eu acho fantásticos, o Kelly Jones e o Michael Jones III, né, que são que é o ilustrador e colorista ao mesmo tempo, né, arte finalista também. Nossa, eu acho fantástico, acho muito legal. E tiveram alterações aí também de elenco, que eu vou ser sincero, ótimo que fizeram, ficou muito legal, adorei, ficou bom pra caramba. Acho que essa série aí é muito boa, e como eu falei pra vocês, galera, é uma série adulta, não vá esperando, não vá assistir Sandman achando que você vai assistir uma série de heróis, achando que você vai ver Novos Titãs, Liga da Justiça, Vingadores, Capitão América, não tem nada disso, tá? É um outro tipo de história, tá? Então já vá aí com as suas expectativas aí corretas. E você, meu amigo, você assistiu Sandman, você curtiu Sandman, você gosta de Sandman? Deixa aí nos comentários e fala pra mim se você quer mais avaliações aqui no canal, nesse sentido aqui, avaliações com vídeos mais longos, mais discursivos, mais esse bate-papo aqui que a gente teve hoje, para a gente fazer formatos diferentes aqui de vídeos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais discursivos aí, para você poder entender melhor as coisas, e deixa suas opiniões aqui embaixo. Minha opinião não é opinião de nada, eu tô aqui só passando algumas coisas para realmente instigar você a de repente curtir algo diferente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like esperto, compartilhar com os seus colegas, e me ajuda aí a chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Gente, lembrando que esse ano ainda temos mais histórias fantásticas. Caiu aqui no chão o microfone. A gente vai ter aí, né, resenha de House of the Dragon, a gente vai falar dos Anéis do Poder, a gente vai falar de muita coisa bacana. Valeu, abraço e fui!